Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Desculpa, eu não sabia que estava ligado, eu estava aqui para aqui a cantar, espero não ter perturbado a vossa oração. Celebra esta missa e a ação de graças pela ordenação sacerdotal que acontece hoje do Miguel Fragoso, que alguns conhecem, e rezamos a ação de graça a Deus também por ter escolhido este homem para o enviar como alimento às multidões. A ação de graças também por uma intenção particular, ainda por uma outra intenção particular, pelas melhoras do Rafael, por Célia Regina Ribeiro da Silva Vieira Guerra, Domingos Roque de Pinho, António Carlos de Araújo Lopes, Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes, Susana da Silva Gaspar Raimundo, Miguel Pires e familiares, Murilo Melo e familiares, Manuel Timóteo e esposa, João e Mariana Barradas e família, José Elinor Barradas e família, Pedro Temudo de Castro, Evangelina Ferreira, pela paz do mundo, pelas vocações da nossa paróquia e, neste mês, de modo particular, também pela intenção do Papa de oração pelos padres em crise. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmão, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa tão grande. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Christe,
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amar. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-os dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu coração descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer da corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida e a alegria plena da vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se hoje ainda entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Diga ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandoneis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Dar-me-eis a conhecer caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele, acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, com ar muito triste, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham visto, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante.
Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Acontece-me algumas vezes ler um livro e chegar ao fim e perceber que houve coisas que eu não percebi a meio do livro e ter a sensação que se calhar devia ler o livro outra vez. Ou ver um filme complexo e chegar ao fim e perceber, se eu visse outra vez, conseguia perceber melhor algumas partes, não é? E às vezes vemos os filmes 2 ou 3 ou 4 vezes, ou 5, não apenas porque são bons, mas para nós percebermos melhor. E este texto, deixem-me que vos diga, se todos os evangelhos são assim, este texto ainda de modo particular é assim. E este texto, o Evangelho de São Lucas, dos discípulos de Emaús, podia ser pegado por muitas maneiras, mas gostava de pegar nele através de uma palavra, que é a palavra reconhecimento. Reconhecimento. Porque Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. E mais tarde, ao partir do pão, reconhecem-no e depois até contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Aconteceu-me esta semana por 2 vezes falar com alguém, ou com 2 pessoas diferentes, que me dizem que não reconhecem Jesus na missa. Não é? Vêm à missa, ouvem, escutam, veem o partir do pão e não reconhecem, como estes discípulos. E por isso o tema do reconhecimento é o tema também da nossa vida cristã. Jesus que faz questão de passar pelo caminho, pelo nosso caminho, escondido. E isto é por uma razão simples, Ele ressuscitou, Ele está de maneira diferente. É verdade que Ele está vivo, Ele está no meio de nós, mas já não está vivo da maneira como estava antes. Está numa nova natureza, está num novo corpo, que é verdade que faz caminho, é verdade que aparece, mas eles esperavam que Ele estivesse exatamente igual. Eles esperavam reconhecê-lo da mesma maneira, mas Ele está diferente. E por isso precisamos de reconhecer onde ou como é que Ele está. Reparem que eles sabiam tudo sobre Jesus. Não sabemos quanto tempo é que estes 2 discípulos tinham estado com Jesus, calhar até os 3 anos, mas sabiam muito bem sobre Jesus, profeta poderoso em palavras e obras, portanto fazia milagres, ensinava, depois foi condenado à morte e crucificado pelos príncipes dos sacerdotes. Nós esperávamos que ele é que vinha libertar isto tudo, e depois morreu. É já o 3º dia desde que ele morreu. E também sabiam que o sepulcro está vazio. Eles também sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro e não encontraram nada, e que até apareceu um anjo que disse que ele estava vivo. E até foram outros discípulos lá ver e confirmaram. Eles sabem isto tudo. Portanto, os dados estão em cima da mesa, mas eles não reconhecem, eles não interpretam. Não sei se já passaram pela experiência, imagino que sim, de ver um desporto, ver um jogo de um desporto que não sabem as regras. Não é? O desporto está à vossa frente, o jogo está à vossa frente. Uma pessoa que sabe as regras vê a mesma coisa, mas tem um padrão, tem um código de linguagem que sabe agora como ver, não é? Como ouvir uma língua,
Uma língua que eu não percebo nada e isso parece só uns sons. E quem conhece a língua percebe. Quem conhece a língua, além de ouvir o que eu ouço, percebe o que é que está, qual é o conteúdo. Então parece-me que este Evangelho nos dá sete lugares onde Jesus quer ser reconhecido a partir da ressurreição. Há alguns um bocadinho mais escondidos do que outros. O primeiro é que Jesus faz caminho com eles ao domingo. O domingo é o primeiro lugar em que Jesus aparece, se quer reconhecer o ressuscitado, é aqui. O domingo que não é um dia como os outros. Aliás, graças a Deus, para nós, temos o domingo como folga, para a maioria, não é? Mas para os padres não, pronto. Mas temos a possibilidade de celebrar o domingo, e o próprio domingo com o nome domingo. Domingo do latim, Dies Domini, dia do Senhor, Dominicus. E por isso o domingo é o primeiro lugar onde eu encontro o Senhor. E por isso, bola para o vosso lado, como é que vives o domingo? É só mais um dia? O Papa João Paulo II tem uma carta sobre o domingo e diz: Deus pôs primeiro o sábado, depois os cristãos o domingo, por causa das aparições do ressuscitado. Porquê? Para percebermos que não somos máquinas, que não estamos sempre a trabalhar. Precisamos de um dia especialmente para Deus. E se é um dia especialmente para Deus, deixem-me que vos diga, então é um dia especialmente para aqueles que Deus me dá, obviamente para a minha família. Então, e para o descanso. Como é que eu vivo os meus domingos? Como o dia do Senhor. Porque é aí que Ele quer ser encontrado. Segundo lugar, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles. Estão aqui 2 discípulos. E não sei se estavam reunidos em nome de Jesus, porque eles estavam a fugir. Mas Jesus faz caminho com estes 2 discípulos que estão a fugir. E por isso, deixem que vos diga, uma comunidade mais perfeita ou menos perfeita, é aí que Jesus vai estar. É na igreja. Com mais rugas ou com menos rugas. Com mais feridas ou com menos feridas. Com padres mais velhos ou mais novos, que falam melhor ou menor. É aqui, na comunidade. É o segundo lugar onde Jesus quer ser reconhecido. O terceiro, talvez dos maiores deste Evangelho, a Escritura. Jesus faz uma grande homilia, imagino que mais longa do que as minhas, em que explica tudo nas Escrituras o que falava sobre Ele. E como nós gostávamos de estar a ouvir isto, esta explicação de Jesus sobre o Antigo Testamento, que nós muitas vezes nos valorizamos ou não percebemos. Mas porquê que a Escritura é importante? Para percebermos o padrão. Aquelas 2 pessoas que eu falei ao início que não percebiam o partido do pão, o que elas não percebem é o padrão. Não percebem a Escritura. Isto não quer dizer que uma pessoa que estuda muito a Escritura percebe tudo. Mas se calhar percebe mais umas coisinhas e ajuda. O quarto lugar onde Jesus quer ser encontrado, é um lugar um bocadinho paradoxal, que é o lugar do sofrimento. É no sofrimento que Jesus aparece, no sofrimento destes 2, é no sofrimento que Ele ressuscita, é no sofrimento que Ele quer ser encontrado no meio de nós. O sofrimento para o cristão não é lugar de recusa, não é lugar de abandono, não é lugar de afastamento de Deus. É exatamente o contrário. Também o Papa João Paulo II escreveu uma carta sobre o sofrimento, o sentido redentor do sofrimento, Salvifici Doloris, e agora recomendo como encontrar Jesus no meio do meu sofrimento. Porque Ele aí quer ser encontrado. Fica connosco porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. A oração é um lugar primordial de encontro com Jesus que quer ser encontrado ou quer ser reconhecido. E permitam-me aprofundar um bocadinho este termo da oração. A oração também no sentido de olhar para o meu coração e ver como é que Deus me fala. Não apenas de eu dizer umas coisinhas, mas eu escutar como Deus me fala. Não nos ardia o coração. Não é? O que é que eles estão a fazer? Eles estão a olhar um bocadinho para trás e perceber, quase como um exame de consciência à noite, não é? De facto, hoje Deus falou-me. Deus falou-me. Hoje Deus passou aqui. E eles reconhecem-no, se calhar já um bocadinho tardios, mas reconhecem-no. Bem, o sexto, quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no.
Jesus é reconhecido, é encontrado de modo particular nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho. Jesus desaparece da sua presença como eles estavam à espera, mas permanece ali, no pão e no vinho, como quem diz: esta é de todas a maior maneira de me encontrares, é esta de me reconheceres. E o sétimo, o envio. Eles percebem que depois desta experiência vão encontrar Jesus depois na comunidade, vão encontrar Jesus a anunciar, como ele também diz nas aparições que ouvimos no dia de Páscoa. Vão para a Galileia, lá me verão, não é? São enviados e lá me verão, lá me reconhecerão. Portanto, 7 lugares de reconhecimento de encontro com Jesus. Se calhar cada um de nós precisa aprofundar algum de modo particular. Os 7 são vividos inteiramente na missa dominical. Os 7 são vividos inteiramente na missa dominical. Na missa que nós vivemos em comunidade, ao domingo, em que rezamos, ouvimos a palavra de Deus, em que trazemos os nossos sofrimentos, batemos com a mão no peito, em que temos aqui de modo particular as espécies eucarísticas, em que rezamos, fica connosco, e em que somos enviados. É a partir da Eucaristia que se percebe tudo o resto. É a partir da Eucaristia que se percebe a Escritura, que se percebe o envio, que se percebe o sofrimento. Isto é o meu corpo entregue por vós no meu sofrimento. É a partir da Escritura que se percebe, da Eucaristia, que se percebe a comunidade, corpo de Cristo, que se percebe o domingo, feito para a Eucaristia. E por isso que neste domingo valorizemos isso. Último apontamento. Não sei bem se é um apêndice, o que é. Para a semana começa a adoração eucarística perpétua da nossa paróquia. Isso é incrível. Incrível. E é de modo particular isto a acontecer. É eu poder reconhecer Jesus sempre na sua maior presença. Saborear e ver como o Senhor é bom. E por isso, no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas dificuldades, é aqui que Ele quer ser reconhecido. É no pão eucarístico, num pão que eu facilmente não o vejo, que não é assim tão intuitivo, mas que, pedindo ao Senhor a sua luz para reconhecer o padrão, eu possa encontrar o seu amor nesta sua presença escondida, mas não por isso menos importante. Peçamos ao Senhor a luz para o encontrar nestas 7 maneiras e em muitas outras que Ele se quer apresentar, escondido, discreto, na nossa vida. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Está certo. E não há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé:
Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pela Igreja Testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está conosco. Corações ao alto. Nosso coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai, Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue de vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos
e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, os abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de entrar, mas é a só palavra.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, um aviso, mas antes do aviso, uma coisa que há bocadinho estava a fazer o gesto e gostava de partilhar com vocês. Saudai-vos na paz de Cristo, não é? Nós temos o gesto da paz e depois temos cantado ou recitado o Cordeiro, não é? Já agora o gesto da paz pode ser opcional, portanto, quando o Padre não diz saudai-vos, não nos saudamos. Mas qual é que é o centro disto? É que o Padre parte o pão e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Portanto, o Padre parte o pão e é no momento em que o Padre parte o pão que nós reconhecemos Jesus e dizemos Cordeiro de Deus. Isso é impressionante. É um gesto que nós, não sei se alguma vez repararam, o Padre parte o pão, pronto. Não é só porque tem que comer mais pequeno. É porque é o gesto de Jesus que se dá partido como alimento. E é aí que nós percebemos que Jesus, quando se dá, dá-se como o Cordeiro em alimento para nós, não é? E por isso é que às vezes o Padre, ou estamos a recitar o Cordeiro de Deus e estamos entretidos a dar beijinhos aos outros e não percebemos o centro, não é? Por isso é que é bom aprender a dividir. Se o Padre disser saudai-vos na paz de Cristo, saudamos-nos e depois, quando houver o partir do pão, reconhecemos todos juntos a presença divina no meio de nós. Só uma aula simbolismo litúrgico e teológico. Aviso, então, adoração perpétua, quinta-feira, vai começar, quinta-feira à noite, às 21 horas. Vamos ter além das duas missas normais da paróquia, vai haver uma terceira missa, às 21, já na Capela do Sagrado Coração de Jesus. A capela não é assim tão grande, o Padre Nuno anda a dizer às pessoas para não irem. Nós não combinámos isto, eu ando a dizer às pessoas para irem. Vamos ver quem ganha. Eu gostava de ver a praça toda cheia, pessoas para começar a adoração, e por isso convido-vos às 21 horas, quinta-feira, Capela do Sagrado Coração de Jesus, e depois para começar a adoração. Vai haver uma reunião para os adoradores, se houver alguém que está indeciso também pode vir. Para os adoradores, segunda-feira às 21h30 aqui na igreja, porque são 300, já temos 300 adoradores, mas são precisos mais. Há muitos turnos, só tem uma pessoa e dava muito jeito de ter mais. Até às 5 podemos ir, não é? Depois pronto. E há também, se forem nos cartazes e tudo, no site da paróquia, lá no site da Adoração Perpétua, há uma inscrição sem horário fixo para as pessoas que ou trabalham por turnos, ou estão demasiadas vezes fora, ou por alguma razão não se querem comprometer a adorar Jesus numa hora específica, mas querem ir adorar semanalmente. E por isso, o que é que vai acontecer? Porque é que estou a falar muito desses? Porque vamos integrá-los num grupo WhatsApp para serem os ajudantes para as substituições. E por isso, quem puder e tiver disponibilidade para substituir os adoradores que um ou outro dia não possam,
Por favor, inscrevam-se lá no site, acho que é fácil perceber também, para Nosso Senhor estar sempre a ser adorado aqui na paróquia de Cascais. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Amém. Vós, que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais, pela santidade de vida, encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Então, votos de um bom domingo e de em paz. O Senhor vos acompanhe.